E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos trazer mais um assunto aí de carreiras, né? Vamos falar da trajetória dev arquiteto, que é uma trajetória muito comum, muito desejada, muito falada aí, né? Essa transição. Então, acredito que muita gente tem curiosidade de saber mais. Trouxemos dois convidados incríveis aqui para contar um pouco disso pra gente, mas antes, como sempre, estou aqui com a Fernanda Vieira. E aí, Fernandinho? Ai, Champs, acho que foi a primeira vez que você fala Fernanda Vieira. Você Não tá foi. meio chateado? Não foi a primeira Não? vez. E aí, galera, bora falar sobre esse tema. Carreira é um negócio sempre muito gostoso de ouvir as experiências das pessoas, né? Então, bora lá. Sim, então não deixa de ser um entre cases também, né? Porque estamos aqui com cases para contar um pouquinho pra gente disso. Então, primeiramente, estamos aqui com a Mariana. E aí, Mari? Oi, pessoal. Eu sou Mariana. Atualmente atuo como arquiteto de software aqui na DTI. Já estou nessa função tem um tempinho, uns 3 anos. E estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória. Isso aí. Beleza, para falar aqui com a gente também estamos com o Lucão. E aí, Lucão, bom? E aí, gente, tudo bem? Oi, eu sou o Lucas, o pessoal me conhece como Lucão, aqui na DTI, e eu já atuo nessa posição de arquiteto e tenho um pouco mais de 3 anos também. Então, bora conversar sobre isso. Né? Legal demais. Então, para começar a nossa conversa, né, queria que vocês compartilhassem com a gente um pouco da experiência de vocês, né, como é que foi para vocês essa transição, né, de dev para arquiteto, contar um pouco da experiência pessoal de vocês mesmo. Eu passei por, acho que todas as etapas aqui na DTI, né, que você consideraria um caminho assim, de desenvolvedor. Né? Então, eu comecei como estagiária, fiquei alguns anos de estágio, depois desenvolvedor júnior, pleno, atuei bastante próximo de líderes técnicos. Aí também trabalhei muitos anos como líder técnico, líder de desenvolvimento. Aí eu passei por vários projetos e times, tive a oportunidade de formar várias pessoas e eu adorava essa função, né, de líder técnico. E com o tempo, né, passou a ser um questionamento, assim, meu, também de outras pessoas, se o caminho de arquiteto de software seria possível, né, para mim, se eu tinha interesse e tal. E eu tinha muito receio no início, muita insegurança em relação a isso. Né? Na minha cabeça, para ser um arquiteto de software, tinha que ter um conhecimento muito vasto, né? Tipo assim, tinha que saber muitas coisas técnicas e tal. Então, eu sempre pensava assim, nossa, não sei o suficiente. Acho que não é agora e tal. Então, eu sempre ia adiando esse momento e tal. Mas aí, uns 3 anos atrás, né? Bem próximo, acho que até do início da pandemia. E aí eu aceitei o desafio, resolvi fazer uma experiência. Falei assim para a gestora, né, na época, que seria um teste. Eu não tinha certeza e tal. E aí iniciei meu primeiro projeto. Não foi uma experiência tão bem sucedida assim, eu avalio. Mas depois, assim, continuei, né? Tentei novamente e deu tudo certo. Hoje eu estou satisfeito nessa função. Acho super legal, aprendo muito todos os dias. E é isso. E aí, né, só tirando uma dúvida, assim, o que você acha que foi, assim, que você falou, né, que você gostava muito de CDL, né, líder técnico, tech lead, e eu me identifico que eu também sempre gostei muito, muito, muito de CDL, assim. E aí, o que você acha que mudou? O que você acha que foi importante para você tomar essa decisão de ir para a arquitetura? Você acha que teve alguma coisa ou foi só simplesmente alguém falou oportunidade? Porque pode ter sido só isso também, né? Tipo assim, teve uma oportunidade, você falou, então vamos. Não, já tinha tido outras oportunidades e eu neguei, né? Então, eu acho que o estopim, assim, foi mais a vontade de aprender coisas novas. Não coisas novas de tecnologia, mas novas skills, uma atuação mais diferenciada, assim. Acaba que, como líder técnico, muitas vezes você está um pouco limitado ali a atuar dentro do seu time. E aí, atuando como arquiteto, eu tinha a possibilidade de atuar em mais times, às vezes, né? Ou então atuar de forma diferenciada do que eu estava acostumada a fazer, que seria features, né? E aí, quando a gente está como arquiteto, a gente consegue ir um pouco além disso, né? Expandir um pouco mais
a atuação, né, também. Então, acho que foi muito disso, assim, querer fazer uma mudança. Não tinha muita certeza, assim, qual seria a direção, então falei, essa é uma possibilidade, vou testar. Legal, queria saber do Lucão antes. Assim, tem algumas dúvidas aí, mas queria saber do Lucão primeiro também, a história dele pra gente discutir mais. Contando assim mais, voltando um pouco atrás, antes da atuação de arquiteto, eu atuava num projeto, atuei nele por 2 anos e meio, desde que eu entrei na DTI, até quando eu me tornei arquiteto oficialmente, no nome do cargo. E nesse outro projeto, lá no começo a gente tinha um arquiteto, mas ele saiu da DTI na época e a gente ficou meio que sem. A gente tinha um do cliente, que era, tipo assim, um ponto de referência, mas ele não atuava no dia a dia. Então, tinha muitas coisas que o próprio time absorvia desse papel, e um principal para mim que aconteceu nesse sentido foi a migração de tecnologia que a gente teve que fazer. Inclusive, já tem entre chaves sobre isso. O primeiro que eu participei há muito tempo atrás, que era de Polymer, e a gente foi migrar para outra tecnologia, e eu acabei encabeçando isso e identifiquei que aquilo eu gostei muito de ter atuado naquele sentido. Aí, baseado nisso, numas one-on-ones que eu tive na época, eu expressei essa vontade, até que do dia para a noite, o Gustavão falou que você está saindo desse projeto, você vai para um outro projeto agora como arquiteto. Eu falei, não, peraí, tipo assim, eu queria, mas não era assim, eu não tenho capacidade. A mesma coisa que a Mari falou, eu tinha certeza absoluta que eu não tinha capacidade nem conhecimento para conseguir atuar assim. Ele falou, não, vai lá que vai dar certo. Eu tive a sorte, ou então isso foi de caso pensado da liderança, né, que o contexto para onde eu fui era um contexto muito tranquilo. Não que era fácil, mas era muito maduro. O time era muito maduro, o cliente era maduro, então isso me deu muita liberdade de tentar explorar, sem ficar preocupando demais se o que eu estava fazendo era certo ou errado. Aí, depois de 6 meses nessa atuação, onde também não teve tanta coisa assim para fazer, porque o cliente também tinha um arquiteto, e esse arquiteto, sim, ele estava lá no dia a dia, ele queria dar aval em tudo, ele queria aprovar em tudo. Só que aí, saindo desse projeto, eu fui para o completo oposto, que era o cliente não fazia ideia de nada a nível técnico, então tudo era decisão nossa, qualquer decisão, qualquer pivotada que a gente desse, tudo isso era inteiramente na gente, e a gente também não tinha esse respaldo do cliente em relação vocês estão indo pelo caminho certo ou errado, era tudo em relação a gente. Então foram 2 experiências iniciais bem opostas, mas que me mostraram muita coisa sobre o que é atuação mesmo. E a principal coisa disso tudo que eu falo, e sempre que me perguntam, é a minha resposta padrão. O pessoal acha que arquiteto sabe tudo, sabe responder qualquer coisa, sabe lidar com qualquer tipo de situação, e nada podia estar mais errado que isso, né? Obviamente, a posição de arquitetura, o que ela requer é que você saiba correr atrás do problema. Não que você saiba resolver o problema, é que você saiba conversar com seus colegas, você saiba gente que talvez consiga te ajudar, esse tipo de coisa. Então, esse é de longe a principal skill que o arquiteto deve ter. Muito massa, e assim, eu acho que uma coisa em comum que vocês dois levantaram, que eu queria colocar aqui na discussão também, é essa questão essa ideia de que o arquiteto tem que saber de tudo e tal. E eu acho que uma coisa muito real é que as atuações de arquitetos, eu já vi diferentes pessoas intituladas arquitetos fazendo coisas completamente diferentes, né? Tipo assim, então, acho que nem tem como você saber de tudo, assim, porque tem inclusive o cara que vai se especializar mais em ser um arquiteto da parte de redes ali, que ele sabe, o outro arquiteto vai mexer com uma outra coisa. Então, assim, realmente não tem como você masterizar todas as skills técnicas do mundo e assumir essa atuação, né? Queria levantar isso para discussão também, porque eu acho que existem tipos diferentes de arquitetos também, né? E skills diferentes que são exigidas, assim, também. Eu acho que existe até uma discussão, né, do quanto que esse papel de arquiteto, né, de arquitetura, ela é meio guarda-chuva mesmo. Sim. E o quanto essa atuação realmente é meio diversificada, assim, né? Talvez aqui na DTI, por sermos uma empresa prestadora de serviços, esse papel é até um pouco nebuloso, porque muitos arquitetos fazem, por exemplo,
lidam com a infraestrutura, eu acho que muitos, né, fazem a parte de DevOps também, muitos fazem design de solução, né, e pensam ali mais sobre como a solução, as boas práticas, qual arquitetura utilizar no design da solução. Muitos pensam mais em como, né, os componentes de um ecossistema deveriam se interagir um com o outro, qual componente usar, qual tecnologia. Então, realmente, eu concordo com você que esse papel, né, esse nome, acaba virando meio guarda-chuva para um tanto de coisa. Eu já tive até uma discussão com uma arquiteta que já saiu da DTI há um tempo atrás, que a gente estava discutindo sobre o chapter de engenharia da nossa enterprise e a gente foi montar meio que as trilhas para o pessoal usar de referência, quem quisesse ir para a área de arquitetura, por exemplo. Aí a gente, não, vamos segmentar, porque realmente é um termo muito guarda-chuva. Aí vamos segmentar em software e soluções. Aí o que para mim era software e o que era solução, para ela era o oposto. Então a gente gastou um tempo também discutindo o que seria cada um. Mas assim, no final das contas, existem realmente os arquitetos que vão atuar ali na parte do código, definir qualquer arquitetura que você vai usar a nível de código, o que você vai ter a nível, igual você falou, de componentes de sistema, um front-end, um back-end, uma tecnologia X ou Y. Vai ter o cara que vai atuar realmente mais na área de DevOps, construir pipeline, construir, gerenciar Kubernetes, esse tipo de coisa. Então, a área de arquitetura, tipo assim, quem pensa, não, quero ir para a área de arquitetura achando que eu tenho que dominar tudo isso, é impossível. Eu acho que também vai muito da afinidade da pessoa, né? O que ela quer atuar e muito também do projeto que está atuando. Isso vai depender bastante. Mas o que vocês dois, né, fazem assim, no dia a dia? Tá onde que vocês puxam mais? Talvez igual você falou, né? Do que precisar, basicamente, né? Exato. Imagino que essa seja a resposta. Mas conta aí um Exatamente. pouquinho, assim, pelo menos no que tá agora. No que está agora, eu atuo na evolução de um produto. Então, vai depender muito do que a gente está, para que lado a gente está pensando em evoluir. Então, desde no início quando eu comecei nesse projeto, né, estava fazendo uma migração de infraestrutura. Então, a atuação era muito ali na parte de infraestrutura, na hora de construir as pipelines de infraestrutura, de CI/CD e tudo mais. E aí, depois que a gente conseguiu concluir essa migração, passou a ser muito na evolução do sistema. Então, eu comecei a pensar como que a gente vai evoluir esse sistema aqui, para que lado a gente quer ir. A gente vai tentar modularizar, a gente vai quebrar uma parte desse monolith express, porque a gente vai evoluir esse lado, essa feature específica, então seria melhor a gente quebrar essa parte aqui, separar. Então, foi muito pensando na evolução do produto, tanto nessa parte de componentes, né, numa arquitetura mais macro, mas também numa parte de código também. Então, também olhei muito para código, os padrões de código, o que a gente podia evoluir ali ou alterar, esse tipo de coisa. Em resumo, era um pouco de todo mesmo que eu fazia, que eu faço, né, atualmente. No meu caso, atualmente, é sempre mediante o que precisa, mas o projeto lá a gente já tinha, de certa forma, infraestrutura pré-definida, toda baseada em functions e serverless. Então, nesse lado não teve tanta atuação. A atuação principal foi a nível de código, de longe, foi o mais importante, mas também o design da solução, o que a gente vai usar em cada uma dessas functions para integrar isso tudo depois, etc. Pipeline CI/CD também. Questão de integração de testes de ponta a ponta, de carga, tudo isso. Tem um time que atua nisso, mas trazer isso para dentro do ecossistema, tive bastante atuação nisso também. E basicamente isso. Muita coisa, sem muita ínfra, mas no restante teve bastante. E aí, tá curtindo o episódio? Compartilha então com aquele seu amigo que você acha que vai gostar também. É bem legal. Uma coisa que a gente já comentou em outros episódios também, ô Fernandinha, e que eu acho que reflete um pouco nisso que vocês estão falando, e em uma outra skill importante que eu acho que os arquitetos têm que ter, mas que tá sempre relacionado a um pensamento econômico bom, tipo assim, né? Porque independente do que a gente está falando aqui de atuação, seja pensando na evolução do produto, o que vai ser melhor para manter ele ao longo do tempo, ou seja no micro ali, na qualidade do código, na performance do código, eu acho que todas essas decisões e direcionamentos assim do produto, elas acabam que, ou seja, gestão de infra também, né? Essas decisões ela acaba que giram em torno de
ter um bom pensamento econômico para o projeto em si, né? Garantir uma manutenção a longo prazo, garantir que a longo prazo ele não vai sofrer com um aumento de volume, de carga, alguma coisa nesse sentido, e que, né, no final das contas, financeiramente, digamos assim, vai ser mais eficiente os esforços do time. Essa é até uma diferença importante, assim, eu acredito, né, na verdade, entre o líder técnico e o arquiteto. O líder técnico não preocupa tanto com isso. Não é uma coisa, assim, que está na cabeça dele, né? Tipo, é mais focado na feature ali. Então, o arquiteto, não, está sempre avaliando os trade-offs em várias situações, né? Tanto seja nessa questão de custo, e a gente pode falar de custo direto, né? Seria custo de infraestrutura até, mas até um custo a médio e longo prazo, que é o custo de manutenção que você citou. Então, a gente está sempre avaliando essa questão, passando para o time, né? Ou até junto do time também. Mas é uma coisa que realmente está sempre na nossa cabeça. Eu gosto também dessa definição que a gente já falou em muitos episódios da arquitetura, dos arquitetos, esse papel ser muito relacionado à redução de custo, né? Tentar a otimização de custo, vamos falar assim. Mas teve uma outra coisa que vocês falaram que eu também gosto muito, que é do arquiteto ser essa pessoa também que faz tudo, que está ali, meio que faz o que precisa também. Né? E eu acho que na era de eficiência digital, em que a gente tem que ser cada vez mais generalista, me parece um negócio muito bom, você está disposto também a resolver problemas. Né? Eu já falei sobre isso aqui no Entre Chaves milhões de vezes, mas assim, para mim, isso é bom demais, assim, você ter um perfil de saber resolver problemas, sejam eles quais forem, né? Assim, vai ser de DevOps, eu vou lá e, não sei não, mas eu vou lá e vou aprender e vou resolver. É alguma coisa aqui de código e tal, uma ferramenta que eu nunca vi, autenticação de não sei o quê, vou lá, correr atrás, vou descobrir alguém e vou saber. Isso, assim, isso me parece, né, que é uma evolução muito grande. E aí, até pegando esse gancho que você trouxe, Mário, do DL, da diferença do DL para o arquiteto, que eu acho que é um tema legal também, que eu acho que também tem um pouco disso. O DL, eu acho que é uma pessoa também meio resolvedora de problemas, mas eu acho que o arquiteto, ele vem talvez numa escala maior, né, de resolver mais problemas e problemas mais gerais, né, às vezes até corporativos, né, às vezes de mais de um time. Nisso, eu me lembro de um episódio do Entre Chaves, eu acho que foi, não lembro se foi Entre Chaves ou Agilistas, mas que falava sobre topologias de times, e alguém mencionou sobre uma coisa que eu nunca tinha conseguido colocar em palavras até então, mas que o papel do arquiteto é muito permitir que o time faça seu trabalho. Então, é realmente esse cara que acaba absorvendo muito problema, não absorvendo no sentido pejorativo, né? Mas acaba blindando o time de uma série de problemas que o time não precisaria lidar. E isso envolve, muitas vezes, lidar com problemas de diversas disciplinas, né? E uma coisa que essa atuação acaba trazendo também é que o cliente, em geral, pelo menos por onde eu passei, se tem algum problema técnico, a primeira pessoa para quem ele olha é para o arquiteto, esperando uma resposta, ou então pelo menos algum posicionamento. A gente até sofreu uma tentativa de ataque no nosso projeto lá em produção semana passada, e a primeira pessoa de todo mundo para quem eles chamaram foi eu e o outro arquiteto do time que atua numa área. A gente não tem muita interseção entre a nossa atuação. Ele foca mais no outro sistema lá. Mas a primeira pessoa que chamaram foram nós dois. Então, acaba mesmo sendo a porta de entrada nesse lado técnico para o time. Isso é legal, né? Chega uma interrogação de um lado e você tem que tomar uma decisão do outro, independente do que for ali, mas dessa parte técnica aí mesmo, até além disso, né? E aí eu não sei, eu acho que eu tô fazendo muitos links com skills, assim, tá me dando uns insights, assim. E eu lembrei muito do episódio que a gente gravou recentemente também, que foi sobre gestão de tempo. E eu acho que, né, por tudo que vocês estão falando, são mais tarefas, mais responsabilidades, mais decisões, mais coisa para fazer. E de naturezas diferentes, às vezes. De naturezas diferentes. Então, imagino que essa skill de
gerir melhor o tempo e saber o que você vai delegar, o que você vai fazer, o que você vai replicar, né, ensinar, o que você vai... imagino que isso deve ser algo importante também para não ficar sobrecarregado também, né? Como é que vocês lidam com isso? Nossa, é muito difícil. Eu naturalmente não sou muito organizada, então eu sofro um pouco com essa questão de gestão do meu tempo. E aí tentar priorizar e deixar essa prioridade evidente assim para o cliente ou para os times. Por exemplo, atualmente eu atuo em 2 times, então eu estou sempre deixando em evidência qual atividade de qual projeto está na minha prioridade naquele momento. Então, é isso. Priorizar uma coisa e dar visibilidade disso. E aí eu preciso também de feedback constante dos times para conseguir analisar, né, o que eu tenho que colocar, né, qual é a ordem de prioridades, minhas atividades. E é isso. Mas é uma luta diária, assim, eu acho, de organizar o tempo para fazer coisas diversas. Assim, e tentar evitar ao máximo chaveamentos de contexto, assim. Porque, por exemplo, se eu fico muito tempo dedicando uma coisa, um time específico, por exemplo, quando eu vou chavear para o outro, eu já não lembro mais de nada. Então, também tem que saber dosar assim, as atividades para não ficar me perdendo muito tempo com isso. Essa questão de chaveamento de contexto é realmente a maior dor que eu tenho, porque se eu fico 8 horas do dia atuando em um só assunto, eu acabo o dia de um jeito X. Se eu atuo em 3 assuntos diferentes, já é um pouco pior. Mas tem aqueles dias que você atua em 20 assuntos diferentes e você acaba aquele dia acabado, assim, destruído. Esse gerenciamento de tempo é uma coisa que cada um vai descobrir seu jeito, cada um vai encontrar o que funciona melhor. E eu levei um bom tempo para encontrar o que funciona para mim. Eu até converso com outras pessoas, já vi gente discordando disso, falando que para eles isso não é um problema. Mas, por exemplo, eu parei de aceitar reunião no horário de almoço. Eu falei, não, no horário de almoço eu vou fazer todo dia, a não ser que seja algum assunto de vida ou morte. Mas se não, todo dia eu paro meu horário de almoço, faço meu horário de almoço, sem esquentar a cabeça, sem ficar olhando o celular, respondendo e-mail. Já fiquei até um pouco preocupada. Porque o seu controle foi não fazer reunião na hora do almoço, pô. Não, Fiquei um pouco preocupada. porque, assim, nos projetos que a gente atua, isso é importante mencionar, os projetos que eu tenho atuado são projetos internacionais, então tem a diferença de fuso horário faz sentido. direto, Graças a Deus. costuma ser um problema. Mas isso se estende também a horário, trabalhar fora do horário, que o pessoal chama demais. A não ser que seja um caso extremo, como tem acontecido ontem e vai acontecer hoje de novo, vai ter uma reunião 8 horas da noite, eu não tenho problema em falar com o pessoal, gente, eu não consigo. O que no começo eu falava, não, bora lá. Aí o burnout começa a pegar, você começa a ficar Isso é cansado. interessante porque parece um pouco uma comparação que a gente já fez também, por exemplo, da sprint. Se você faz todas as plannings votando, né, na pontuação padrão e o time se mata completamente para entregar, mas entrega, e aí você vai considerar que, pô, a velocidade está boa, então vou votar igual de novo. Então aquele passa a ser o comportamento padrão, né? Então eu acho que se você acaba comendo seu horário de almoço e fazendo hora extra sempre, quer dizer que a sua entrega é aquilo ali, né? e esse é o seu padrão, e vai ser essa a régua que você vai ter que manter até você não conseguir manter mais, né? Exatamente. Mas eu acho que um dos problemas, né, que vocês trouxeram aí de gestão do tempo, que eu acho que faz muito sentido e que eu também sofro um pouco, é justamente, acho que não só eu, mas todas as pessoas que não têm um burn down correndo atrás delas. Que eu acho que esse é o real problema, assim. Que quando você tem um burn down correndo, assim, né, quando você está correndo para fazer com que aquele burn down convirja, de alguma forma, você tem uma prioridade muito clara estabelecida. Não é que é te pegar uma atividade, levar ela até o final, colocar, sabe, validar aquilo, as suas atividades passam, elas têm, né, quando você é desenvolvedor, ou mesmo quando você é DL, você tem uma prioridade, eu acho, muito bem clara e muito bem estabelecida. Mas quando você não tem entregas tão claras ou objetivos tão claros dentro de uma sprint, né, eu acho que acaba virando uma coisa muito mais fácil da gente ou atropelar a prioridade, ou mudar de contexto, ou alguém chamou, eu falo sim, porque afinal eu não estou controlando tão bem o meu tempo. Eu não estou sabendo tão bem como que eu estou
se eu realmente posso falar sim para aquela pessoa ou não, né? Vocês sentem que é por isso ou não? Que eu sinto. É no meu complexo. caso. É difícil, assim, não ter, assim, o conforto, né? Eu falo conforto de um sprint te guiando, Mas é o ou do conforto, né? burn Não down ali te importa. guiando. Por mais que às vezes está ali correndo, né, para, né, deixar o burn down certinho, mas no fim das contas você não tem aquele pensamento, né, de gerir as suas atividades. E aí, quando você muda de função e você começa a gerir suas atividades, aí vem essa complexidade. No início, você falou assim de atropelar prioridades. No início, eu priorizava o que eu gostava. Assim, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu vou fazer o que eu gosto primeiro. E aí, até definir, assim, mais ou menos, em priorizar, né, o que é importante para o cliente, né, no final das contas, a gente está trabalhando para o cliente, demorou um pouquinho, assim. E tem uma coisa também que é difícil manter muitas vezes, é um pouco de motivação, eu acho. Porque quando você tem uma coisa meio solta, assim, às vezes você não tem aquele prazo. Nem sempre você dá, fala assim, eu tenho que fazer essa atividade e eu tenho um prazo fixo. Nem sempre você tem. Então, você também tem que estar ali, às vezes, lidando com a motivação. Tipo assim, tem essa atividade que não gosto tanto de fazer, mas tenho que fazer, mas não tem um prazo fixo. E como é que lida com isso? Assim? Eu sinto, eu tenho um pouquinho dessa dificuldade também. No início tive mais, né? Agora eu já acho que eu já estou mais estável assim, na função, já desenvolvi meus métodos e tal, e melhorou, mas eu senti um pouco disso no início também. Uma coisa que, para mim, eu já passei por times onde os itens arquiteturais também contavam na sprint, o que é bem complicado, porque muitos deles são meio que exploratórios, você não sabe onde você vai chegar, não é muito bem definido, você falar se chegou lá ou não, e tem muita coisa que você só não consegue mensurar. E o cliente fazia questão de que a gente voltasse aquilo, colocasse aquilo dentro da sprint, e várias vezes, sprint atrás de sprint, aquilo ia transbordando para a sprint seguinte. Então, eu acho que precisa de um nível de maturidade e estabilidade do projeto muito grande para conseguir fazer isso funcionar. Só que no projeto que eu estou hoje não é assim, os itens arquiteturais realmente estão fora da sprint. E uma coisa que eu levei um tempo a aprender também, mas isso não é uma coisa que você consegue fazer desde o primeiro dia, mas é ter um relacionamento muito bom com o cliente, de ter uma comunicação muito clara para as prioridades, você conseguir entender o que realmente é prioridade. E não apenas com o cliente, mas com os POs do time também, que você tem que estar em sincronia, porque senão parte do seu time está indo para um lado, outra parte está indo para o outro lado, você não vai convergir nunca. Né? Sim. Eu queria até compartilhar com vocês, assim, depois desse dia que a gente gravou, né, um episódio de gestão do tempo, eu comecei a fazer um negócio que eu falava que eu ia começar a fazer, sempre não começava, que é gerir as minhas atividades com um burnout pessoal. Tipo assim, eu passei a colocar toda semana as minhas atividades num Excel e gerar um burnout com elas. Estimar, por mais que às vezes a estimativa não seja muito assertiva, porque eu também tenho muitas atividades que são exploratórias, né? Muitas coisas assim, que às vezes eu tenho que responder, demandas que surgem do nada, mas passou, gente, a me ajudar de uma forma a conseguir falar não nas coisas, a conseguir ver os percentuais do tipo de atividade que eu estou fazendo, porque eu faço atividades de várias naturezas diferentes, e às vezes eu tenho uma prioridade que é clara na minha cabeça, que é eu tenho que priorizar atividades dessa natureza aqui, ó, tal. Só que aí, sem esse controle, é muito fácil a gente se perder. A gente chegar e falar sim para todo mundo, igual eu falei. Chegava uma reunião, posso marcar? Nanana? Pode, olha lá o horário na minha agenda. Agora, com os meus percentuais lá, eu realmente estou olhando e falando assim, olha, infelizmente, agendas com assuntos diferentes desse aqui, que é o meu foco, eu não consigo mais essa semana. Só na graça. De verdade, claro, gente, não é fácil igual eu tô falando aqui, não é. Mas assim, eu tô tentando, eu tô fazendo esse exercício. E eu acho que para papéis que não tem uma sprint confortadora, né? Como a Mari descreveu, que eu gostei muito, não tem uma sprint que você se conforta em saber muito bem o que você tem que fazer. Eu acho que é legal uma técnica boa de fazer.
Compartilha Gostei. esse template, Fernanda. Vou compartilhar. Eu achei legal esse negócio do conforto também, né? Porque no início da trajetória, o burn down é o nosso desespero, né? Aham. E aí chega um momento que ele nos conforta e a gente sente saudade. E é bem isso mesmo. Né? Mas é bem isso mesmo. Tem hora que tem vontade de você falar, nossa, eu queria tanto que alguém gerisse minhas prioridades. Exatamente. Não é verdade? E Exatamente. o burn down e esses sprints também estão relacionados um pouco com a parte de motivação que a Mari falou, né? Porque no final, se você entrega, você tem uma conquista ali, né? Consegui entregar meu item, consegui entregar sprint, conseguimos alcançar tal coisa. Então, a motivação, ela vem mais fácil, digamos assim, né? Você está constantemente sendo lembrado de que estamos fazendo um bom trabalho, então precisamos melhorar, mas você tem uma visibilidade do que está acontecendo, diferente do trabalho que você faz mais a sério. Assim. Isso, e acho que tem um outro fator também, aí vocês podem concordar ou discordar, né? Que eu acho o espírito do time. Quando a gente é DL ou quando a gente é Dev, a gente tem um espírito do time que tá ali trabalhando por um objetivo da sprint, convergir o burn down, entregar aquelas features daquela forma. E eu acho que quando você começa a atuar de uma forma um pouquinho mais deslocada, né, de um time, o Mari falou que atua em 2, porque eu não sei, não entendi, você atua em mais de um também, né? Sim. Então, Tem eu o acho que principal, mas mas sempre acaba tem tendo outro, outros demandas. Então acho que esse espírito do time ele enfraquece um pouco também. Eu acho que isso pode até ajudar a não ser Não tão motivar, né? motivador, né? Não sei. Isso é até uma coisa que eu tinha um pouco de medo também no início. Falar assim, nossa, vou perder um time, né? Que você sente ali pertencente, né? O time dá um senso de pertencimento. Falar, se eu perder um time, eu vou ficar solto aqui, tipo, não, talvez não vou criar tantos laços, vou perder alguns laços e tal. Mas atualmente, o que eu tenho feito é atuado bem próximo dos times, né? Então, eu tenho um time que eu atuo menos, que é um time bem pequeno, e outro que eu atuo mais. Então, eu tento ficar bem próxima do time para me sentir parte também e eles também terem a liberdade de me procurar, né, para qualquer questão que eles tiverem e me fazer parte daquele time. Porque, realmente, se eu fosse trabalhar muito solto, assim, totalmente sozinha, não acho que não ia ser tão legal. É bom sempre tentar encaixar a atuação em um ou mais times, né? E participar dos hits desse time. Não todos, né? Porque aí seriam muitas reuniões. Mas participar ao máximo ali junto com o pessoal. isso de fazer parte do time e tentar estar ali próximo é uma coisa que tem que ser feito também. Que eu já vi que muita gente tem a noção de que o arquiteto é meio que um cara que tá, tipo assim, lá no alto do Monte Olimpo, inalcançável, tem que tratar ele com respeito, com todo pisar em ovos, e tipo assim, eu já vi o time gastando 3 dias para resolver um problema que eu sabia que era algo que eu já saberia resolver, porque eu já tinha tido experiência com aquilo, só que ninguém se sentia confortável de vir chamar. Isso é um absurdo, porque o arquiteto ele faz parte do time, ele faz parte da entrega do que o time tem também, então é um time só, não tem essa distinção de, não, só chamar ele se for caso de vida ou morte, ou qualquer coisa assim. Então, fazer parte do time... Na hora do almoço, sim. Fazer parte do dia a dia é uma via de mão dupla, porque você, como arquiteto, você melhora seu pertencimento, que naturalmente acaba afastando, porque você não está ali no dia a dia mesmo, mas também, em troca, você mostra pro pessoal que você está ali, que você é para ser considerado igual aos outros no momento que eles precisarem de qualquer coisa. Isso é importante, já vi muito isso também, né? As pessoas que acabam ficando inibidas ali de pôr opinião, de discordar ou de pedir ajuda mesmo, como você está falando, por conta desse papel de arquiteto. Mas eu ia colocar aí também um ponto se talvez é uma skill importante também, essa questão de tentar, pelo menos, proporcionar um ambiente que seja emocionalmente mais confortável para as pessoas exporem suas opiniões e para as pessoas te procurarem. Então, se mostrar uma pessoa mais aberta a esse tipo de coisa, talvez um negócio que não é a primeira coisa que vem em mente pensando nesse papel, né? Mas que eu acho que realmente é importante, porque não é incomum de ver cenários como esse que você falou mesmo. E aí eu acho até fazendo um gancho com uma coisa que eu queria perguntar também,
é justamente porque quando a gente é tech lead, é, existe uma liderança clara, né, sobre o time de dev, assim, né? O time de dev reconhece normalmente, pelo menos, né, o tech lead como uma liderança e como uma pessoa, né, que está ali para gerir, né, a trajetória dessas pessoas também, ou para, pelo menos, é, ensiná-los de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que os tech leads, eles têm uma liderança que é uma liderança clara, né, dentro do time de desenvolvimento. E o arquiteto, ele também é uma liderança? Ou não? Ele deveria, né, se preocupar também com a evolução das pessoas, com aprendizado. Vocês acham que muda, né, alguma coisa aí entre ser tech lead e ser arquiteto nesse sentido da liderança? Eu acho que é só uma evolução natural. Enquanto tech lead, enquanto DL, realmente isso é bem claro, o time entende isso bem, acho que todo mundo já está muito habituado com isso. Agora, na parte da arquitetura, essa referência técnica, não sei se é uma liderança ou se encaixaria exatamente nessa definição, mas, no mínimo, ser uma referência técnica faz parte da atuação do arquiteto. Não que é o cara que vai saber todas as respostas, mas é um cara que vai ajudar o time a encontrar as respostas. O que é comum demais. Vira e me perguntar coisa, eu falo, velho, eu não faço a menor ideia, mas eu já participei uma vez de uma sabatina onde eu vi um cara mencionando sobre isso. Eu vou pingar ele, vamos ver se ele sabe a resposta. Então, essa questão de liderança, voltando para aquele clichê, né, que liderança é, na verdade, servir. Se você atua como um cara como uma pessoa que permite que o time faça o trabalho dele, que ajuda o time a desenvolver as entregas, e é o cara que está ajudando o time a andar para frente, então talvez seja uma liderança, mas uma liderança no sentido de que você está permitindo o time a executar seu trabalho. Isso vai muito com o que você falou, né, aquela questão de topologia dos times, né, do papel ser mais habilitador do que de liderar mesmo, né? Então, eu também não vejo, né, como uma liderança, eu acho que continua sendo líder técnico e nos times eu sempre incentivo, né, eles a tomarem a decisão. Tem coisa assim que eu falo, não gosto de participar nem de entrar nas reuniões de estimativa, por exemplo, desse tipo de coisa, que aí geralmente, né, as pessoas olham para você, aí você dá o palpite e acaba sendo aquilo. Pessoal, não vou participar mais das reuniões estimativas, é uma decisão do time, não vou desenvolver, não tem nada a ver. Então, assim, eu sempre enfatizo, né, que a liderança é do líder técnico e que eu estou ali de apoio para o que eles precisarem, no caso. Então, e a questão de aprendizado, né, que você citou, né, de mentorar as pessoas e tal, aí eu acho que vem naturalmente, assim, de você atuar próximo do time. Tem alguns momentos, por exemplo, que eu até pego histórias, assim, da sprint. Então, eu gosto de fazer isso às vezes. Às vezes pego uma feature para fazer, ou se for num cenário que é uma feature muito complexa, às vezes eu pego para fazer, algumas vezes, ou só para, talvez, se parecer, né? Ou então ver como é que está sendo o processo do pessoal. E aí eu pego, e aí já vou dando os toques. Eu estou sempre revisando o código da galera para dar alguns toques também, participando dos PRs e tudo mais. Então, acho que isso acontece também naturalmente no convívio ali diário com as pessoas do time. Uma coisa que tem a ver na resposta de vocês dois e que eu, particularmente, nos meus contextos, já aprendi muito com arquitetos, né? É essa parte de transferência de conhecimento mesmo. Então, às vezes, a solução ali, né, arquitetural, digamos assim, de um problema vai ser habilitar o time a ter um conhecimento específico. Então, fazer né, ensinar as pessoas ali a fazer alguma coisa, ou, igual vocês estavam falando, revisão de código e tá próximo dos PRs ali, por exemplo, falando de qualidade, né? Então, voltando na pergunta inicial da Fernandinha, né? Sobre os arquitetos serem lideranças também, né? Enquanto referências técnicas, esses repasses de conhecimento eu acho que sempre vão acontecer
E transferir conhecimento é você estar habilitando outra pessoa, é você estar liderando outra pessoa também, né? Você tá influenciando na trajetória dela, positivamente, crescendo aquele outro profissional tecnicamente. Então, Sim, mas eu acho que além disso, eu acho também que o arquiteto e a arquiteta tem também skills de liderança, por mais, né, talvez que não exerça uma liderança tão direta sobre o time, como a Mari falou, né? Não, a liderança do time é o TA, o DL, é o Tech Lead, mas eu acho que tem umas skills aí que são muito importantes de eh, comunicação também com o cliente, com o próprio time, para convencê-los, às vezes, de certas eh, implementações, né, de coisas que são importantes, o que que não é. Até assim, e como vocês falaram de mentoria, então, eu entendi o que você falou, Mari, de não ser uma liderança direta, mas ao mesmo tempo eu acho que skills de liderança são bem importantes também para uma pessoa que está nesse papel, assim. Justamente essa parte, né, do convencimento, da comunicação, da evolução, né, das pessoas, da mentoria, Saber ouvir os outros. saber ouvir, concordo. então é isso, pessoal. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado aí o pessoal que tem interesse na trajetória de arquitetura, ou mesmo as pessoas que já atuam nesse papel, que eu acho que a conversa foi bem bacana para passar por várias nuances, né, vários pontos importantes do papel de arquitetura. Queria agradecer nossos convidados mais uma vez e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais, gente. Obrigado.